Alguma vez notou que o seu carro perde potência repentinamente e o acelerador não responde igual? O motor vai abaixo. Não é uma falha. Os carros modernos têm modos de proteção que limitam o rendimento para prevenir dano catastrófico ao motor, transmissão e componentes críticos. Hoje vamos identificar as 12 razões exatas pelas quais o seu carro entra em modo de proteção ou modo seguro e como detetá-lo antes que o leve a uma oficina dispendiosa. Esta é informação valiosa para diagnosticar corretamente, evitar reparações desnecessárias e entender por que o seu carro se comporta de maneira estranha. Vamos a isso. Razão 12. Temperatura do líquido de arrefecimento do motor excessiva. Começamos com a razão número 12. Temperatura do líquido de arrefecimento do motor excessiva. O superaquecimento ativa a proteção térmica. A ECU monitora constantemente a temperatura do líquido de arrefecimento através do sensor ECT. Quando se supera o limite de segurança, tipicamente 105 a 110 graus Celsius, a ECU reduz a potência imediatamente. Esta proteção previne danos à junta do cabeçote, deformação do cabeçote, rachaduras no bloco do motor e fusão dos pistões. Os sintomas que você notará são a luz de temperatura em vermelho no painel, perda de potência do acelerador, o motor com rotações limitadas e o ventilador do radiador em funcionamento máximo constante. As causas comuns incluem nível de líquido de arrefecimento baixo, vazamentos no sistema de arrefecimento, termostato travado-fechado, bomba de água falhando, radiador obstruído e ventilador elétrico que não funciona. Para a verificação, use um scanner para a leitura do sensor ECT e compare com a temperatura real do motor. Se houver discrepância, o sensor está defeituoso. Faça uma inspeção visual do nível de líquido de arrefecimento no reservatório de expansão e busque vazamentos em mangueiras, radiador e bomba. A solução imediata é parar o carro e deixar que esfrie. Nunca abra o radiador quando estiver quente. A pressão e o vapor causam queimaduras graves. Um diagnóstico profissional é necessário para identificar a causa raiz do superaquecimento e reparar antes de dirigir novamente. Ignorar o superaquecimento destrói o motor completamente. A reparação custa milhares de euros. A prevenção é econômica. Razão 11. Pressão do turbocompressor excessiva. Na razão 11 temos pressão do turbocompressor excessiva, o sobreboost. Esta proteção limita a potência. Nos motores turbo, a ECU controla a pressão de boost via válvula wastegate ou atuador eletrônico. Quando a pressão excede o limite programado, a ECU corta a injeção de combustível e reduz a potência. Esta proteção previne a detonação do motor, que é uma explosão prematura da mistura que danifica pistões e válvulas. Os sintomas são perda de potência súbita enquanto você acelera forte. O carro acelera normal e repentinamente deixa de responder. Luz de check engine com o código P0234, sobreboost. As causas incluem válvula wastegate travada-fechada, mangueira de pressão de boost romped ou desconectada, atuador do turbo defeituoso, sensor de pressão MAP com leitura incorreta, software de ECU desatualizado e modificações no turbo sem reprogramação. Para verificação, use um scanner para ler o código de falha P0234 e os dados em tempo real de pressão de boost. Compare com as especificações do fabricante. Faça uma inspeção visual das mangueiras do turbo ao intercooler buscando rompimentos ou desconexões. Verifique se a válvula wastegate tem movimento livre sem travamentos. A solução? Substituição da válvula wastegate custa entre 300 e 500 euros. Reparação de mangueiras de boost por volta de 100 euros. Reprogramação de ECU para modificações do turbo entre 500 e 1000 euros. Ignorar o sobreboost pode destruir o motor por detonação severa. A reparação do motor completo custa 10.000 euros ou mais. Razão 10. Sensor de posição da borboleta do acelerador. TPS com sinal errático. O sensor de posição da borboleta do acelerador, TPS, com sinal errático ativa o modo de proteção com marcha lenta limitada. O TPS informa a ECU a posição exata do pedal do acelerador.
Quando o sensor falha e envia sinais contraditórios, a ECU entra em modo de segurança e limita as rotações à marcha lenta de 1000 rotações por minuto aproximadamente. Esta proteção previne aceleração descontrolada, rotações excessivas e danos ao motor ou transmissão. Os sintomas são que o acelerador não responde ao pressionar o pedal. O motor se mantém em marcha lenta baixa. Luz de check engine com códigos P0121, P0122, P0123. Posição do TPS fora de faixa. As causas são as pistas de carvão do sensor desgastadas com contato irregular, fiação do TPS em curto-circuito, conexão solta ou corroída, sensor mecanicamente danificado e acúmulo de sujeira no corpo de aceleração. Para verificação, use um voltímetro para medir o sinal do TPS. Deve aumentar linearmente de 0,5 volts em marcha lenta para 4,5 volts com o acelerador a fundo. Se saltar ou for intermitente, o sensor está defeituoso. A limpeza do corpo de aceleração com spray específico pode resolver o problema temporariamente se o acúmulo de sujeira impedir o movimento suave da borboleta. Razão 9. Pressão de combustível insuficiente. A pressão de combustível insuficiente quando a bomba, o regulador ou a válvula check falham ativa a proteção de mistura pobre. O sistema de combustível deve manter uma pressão específica para que os injetores pulverizem corretamente. Quando a pressão cai, a ECU detecta através do sensor de pressão da flauta de combustível e reduz a potência para prevenir uma mistura excessivamente pobre que danifica o motor. Esta proteção evita detonação, temperaturas de combustão excessivas e falha do catalisador. Os sintomas são perda de potência em acelerações fortes, o motor treme ou hesita sob carga, partida difícil, o motor gira vários segundos antes de ligar, e luz de check engine com códigos P0087. Pressão de combustível baixa ou P0190. Sensor de pressão de combustível com mau funcionamento. As causas incluem bomba de combustível desgastada que não gera pressão suficiente, regulador de pressão de combustível defeituoso que permite que a pressão flutue, válvula check ruim onde a pressão cai com o motor desligado, filtro de combustível obstruído que restringe o fluxo e injetores parcialmente obstruídos. Para verificação, use um manômetro de pressão de combustível. Conecte-o à flauta de injetores e meça a pressão com a chave ligada e o motor desligado. Deve estar na especificação, tipicamente 50 a 100 bar em motores de injeção direta, 30 a 50 bar em injeção de pórtico. Ouça a bomba de combustível com a chave ligada, deve zumbir durante 2 segundos para pressurizar o sistema. Se a bomba estiver silenciosa ou não funcionar, revise o fusível, relé e alimentação elétrica. A solução: substituição da bomba de combustível no tanque custa entre 400 e 800 euros, inclui mão de obra para acesso, regulador de pressão entre 200 e 400 euros, filtro de combustível 50 a 100 euros, limpeza de injetores ultrassônica entre 300 e 500 euros. O diagnóstico correto é essencial para evitar substituir componentes desnecessariamente. A pressão de combustível como problema pode ter múltiplas causas. A verificação sistemática economiza dinheiro. Razão 8. Temperatura do óleo do motor excessiva. A temperatura do óleo do motor excessiva ativa a proteção térmica de lubrificação. O óleo do motor lubrifica e resfria os componentes internos. Quando a temperatura do óleo excede o limite de segurança, tipicamente 130 a 140 graus Celsius, a ECU reduz a potência para prevenir danos aos rolamentos do virabrequim, eixo de comando e pistões. Esta proteção evita a degradação do óleo, perda de viscosidade, falha de lubrificação e travamento do motor. Os sintomas são perda de potência durante condução prolongada em alta velocidade ou com cargas pesadas, luz de advertência de pressão ou temperatura do óleo, indicador de temperatura de óleo na zona vermelha se disponível e cheiro de óleo queimado. As causas são nível de óleo baixo com insuficiente lubrificação, óleo velho degradado que não resfria corretamente, radiador de óleo obstruído que não dissipa o calor, condução agressiva prolongada com motor pequeno e carga excessiva por reboque ou sobrecarga, e bomba de óleo falhando com pressão insuficiente. Para verificação, revise a temperatura do óleo com scanner. Leitura do sensor de temperatura do óleo e compare-a com a especificação. Revise o nível de óleo com a vareta, deve estar na faixa correta entre min e max. A qualidade do óleo.
Se a cor for preta e espessa, está degradado e precisa de troca. Inspecione o radiador de óleo se disponível, buscando obstruções, sujeira ou aletas dobradas que impedem o fluxo de ar. A solução imediata é reduzir a velocidade e a carga para permitir que o motor esfrie. Pare em um lugar seguro e revise o nível de óleo. Adicione se for necessário com a viscosidade correta. A troca de óleo e filtro imediata se o óleo estiver degradado custa entre 100 e 200 euros. Previne danos ao motor de milhares de euros. A condução moderada com cargas razoáveis e os intervalos de troca de óleo respeitados previnem temperatura excessiva do óleo. A manutenção é econômica. A proteção é dispendiosa. Razão 7. Temperatura da transmissão excessiva. A temperatura da transmissão excessiva ativa o superaquecimento e proteção de trocas. As transmissões automáticas, CVT, e de dupla embreagem DCT geram calor por fricção. Quando o fluido de transmissão atinge uma temperatura que excede o limite de segurança, tipicamente 120 a 130 graus Celsius, a ECU limita a potência, faz trocas mais suaves e evita marchas altas. Esta proteção previne queima de embreagens e cintas de fricção, deformação de componentes internos e falha catastrófica da transmissão. Os sintomas são trocas bruscas ou atrasos na troca de marcha, a transmissão patina. As rotações sobem, mas a velocidade não. Luz de advertência da transmissão e perda de potência em acelerações. As causas incluem nível de fluido de transmissão baixo com insuficiente lubrificação e refrigeração, fluido velho degradado que não dissipa o calor corretamente, radiador de transmissão obstruído, reboque de cargas pesadas ou subidas prolongadas, e condução na cidade com trânsito denso onde as trocas frequentes geram calor excessivo. Para verificação, revise a temperatura da transmissão com scanner. Leitura do sensor de temperatura do ATF e compare-a com a especificação. Nível de fluido com a vareta específica da transmissão na faixa correta. Cor do fluido, se for marrom escuro ou preto queimado, está degradado e precisa de troca. Faça uma inspeção visual do radiador de transmissão e das linhas de resfriamento buscando vazamentos, obstruções ou danos. A solução imediata é parar o carro com segurança e deixar que a transmissão esfrie durante 10 a 15 minutos antes de continuar. A troca de fluido de transmissão e filtro custa entre 200 e 400 euros dependendo do veículo. O serviço completo de transmissão, que inclui limpeza, custa entre 500 e 1.000 euros. A instalação de um radiador de transmissão adicional pós-venda, entre 300 e 500 euros, melhora a capacidade de resfriamento em veículos com reboque frequente. Uma manutenção preventiva com trocas de fluido de transmissão nos intervalos recomendados, 30.000 a 60.000 km dependendo do tipo de condução, previne superaquecimento caro e evita reparações de transmissão de 5.000 a 10.000 euros. Razão 6. Sistema antipoluição DPF obstruído. O sistema antipoluição com o DPF, o filtro de partículas diesel, obstruído força uma regeneração e ativa a proteção. Os motores diesel modernos têm um DPF que captura as partículas de fuligem do escape. Quando se obstrui excessivamente, a contrapressão do escape aumenta e a ECU limita a potência e força uma regeneração do DPF para queimar a fuligem acumulada. Esta proteção previne danos ao turbo, válvula IGR e motor. A contrapressão excessiva destrói componentes. Os sintomas são perda de potência gradual, especialmente em acelerações. O motor morre, fumaça preta do escape excessiva, luz de advertência do DPF no painel, cheiro forte do escape durante o processo de regeneração, consumo de combustível aumentado e temperatura do escape elevada. As causas incluem condução urbana de curta distância, onde o DPF nunca atinge a temperatura de regeneração, óleo de motor de qualidade incorreta que gera cinza excessiva e obstrui o DPF, sensor de pressão diferencial do DPF defeituoso com leitura incorreta e injetores de combustível desgastados onde a combustão incompleta gera fuligem excessiva. Para verificação, use um scanner para ler o estado do DPF. Porcentagem de obstrução, pressão diferencial antes e depois do filtro e dados de regenerações completadas ou falhadas. Você pode forçar uma regeneração estacionária com um procedimento de scanner que mantém o motor em rotações altas com a temperatura necessária para queimar a fuligem durante 30 a 40 minutos. A solução,
Limpeza do DPF profissional com máquina específica custa entre 400 e 600 euros. Substituição do DPF novo entre 1.500 e 3.000 euros dependendo do veículo. Para prevenção, faça condução em rodovia a velocidade constante durante 20 a 30 minutos semanalmente. Isto permite regenerações automáticas naturais. Use óleo de motor com especificação correta Low S, APS, baixa cinza e respeite os intervalos de troca. A eliminação do DPF é ilegal na Europa. Falha na inspeção técnica com multas. Além disso, danifica o turbo e a válvula EGR a longo prazo. A solução parece atrativa, mas cria problemas maiores. Razão 5. Sensor de massa de fluxo de ar. MAF contaminado. O sensor de massa de fluxo de ar, MAF, contaminado dá uma leitura incorreta da mistura de ar e combustível e ativa a proteção. O MAF mede a quantidade exata de ar que entra no motor. A ECU calcula o combustível a injetar. Quando o sensor está contaminado com óleo, poeira ou resíduos, envia um sinal incorreto e a ECU injeta o combustível errado. Mistura excessivamente rica ou pobre. Esta proteção evita danos ao catalisador, temperaturas de combustão anormais e detonação do motor. Os sintomas são perda de potência, aceleração pobre, o motor liga com dificuldade, marcha lenta instável e irregular, consumo de combustível que aumenta drasticamente e luz de check engine com códigos P0100, P0101, P0102, circuito MAF com mau funcionamento ou P0171, P0174, mistura pobre. As causas são filtro de ar sujo onde as partículas passam e contaminam o MAF, óleo de filtro de ar de alto fluxo com excesso aplicado que contamina o sensor, vapores de óleo do cárter por ventilação. PCV defeituosa e MAF antigo, onde o elemento quente está degradado com sensibilidade reduzida. Para verificação, use um scanner para dados em tempo real do MAF. Em marcha lenta deve marcar entre 2 e 7 gramas por segundo dependendo do motor. Em aceleração, os valores aumentam proporcionalmente. Se a leitura for zero ou excessivamente alta, o sensor está defeituoso. A limpeza do MAF com spray limpador específico para MAF, nunca limpador de freios ou WD-40 porque danifica o elemento do sensor, aplica-se cuidadosamente ao elemento de fio quente ou filme quente. Deixe secar completamente antes de reinstalar. A solução, limpeza do MAF, custa entre 15 e 20 euros e pode restaurar a função do sensor se a contaminação for leve. Substituição do MAF entre 150 e 300 euros dependendo do veículo. Alguns sensores são caros, 500 euros em marcas premium. Para a prevenção, use um filtro de ar de qualidade trocado nos intervalos corretos, 15 a 20 mil quilômetros, para evitar contaminação do MAF. Os filtros de ar de alto fluxo requerem óleo. A aplicação cuidadosa sem excesso contamina o sensor. A manutenção do sistema de ventilação do cárter PCV com a válvula funcionando corretamente previne vapores de óleo excessivos. Razão 4. Detonação do motor detectada pelo sensor CNOC. A detonação do motor com batida onde o sensor CNOC a detecta ativa a proteção com atraso da ignição. A detonação é uma explosão prematura e incontrolada da mistura de ar e combustível na câmara de combustão. Gera ondas de pressão e batida metálica. O sensor CNOC detecta a vibração específica e a ECU imediatamente atrasa o tempo de ignição e reduz a potência para prevenir danos. Esta proteção evita furos nos pistões, válvulas queimadas, rachaduras no cabeçote e danos catastróficos ao motor. Os sintomas são perda de potência em acelerações fortes, especialmente em subidas com carga do motor, som de batida metálica do motor sob carga ao acelerar forte e luz de check engine com códigos P0325, P0330. Circuito do sensor NOC com mau funcionamento. As causas são combustível de octanagem incorreta, baixo para o que o motor requer, como se o motor precisa de gasolina 95 e você usa 90. A detonação é inevitável. Velas de faixa térmica incorreta com temperatura de combustão excessiva, acúmulo de carbono na câmara de combustão que aumenta a compressão, sensor NOC defeituoso que não detecta a detonação real e a ECU não protege o motor, e turbo com pressão de boost excessiva onde o sobreboost gera detonação.
Para verificação, revise o combustível no tanque com a octanagem correta segundo a especificação do fabricante. Velas com gap na especificação e faixa térmica correta. Inspeção com boroscópio da câmara de combustão para ver acúmulo de carbono em válvulas e pistones. A limpeza da câmara de combustão com acúmulo de carbono com o procedimento de Walnut Blasting em serviço especializado custa entre 500 e 800 euros. Os produtos de limpeza de combustível ou aditivos de uso contínuo previnem o acúmulo. A substituição do sensor NOx custa entre 200 e 400 euros dependendo da localização e acessibilidade. Em alguns motores, o sensor está debaixo do coletor de admissão com mão de obra intensiva. A solução imediata é usar combustível de octanagem superior 98 temporariamente enquanto você diagnostica o problema. Condução suave evitando acelerações fortes e carga excessiva. Ignorar a detonação destrói o motor rapidamente, pistões furados, válvulas queimadas. A reparação do motor completo custa entre 5.000 e 10.000 euros. A prevenção é econômica. Combustível correto e manutenção adequada. Razão 3. Embreagem de transmissão manual patinando. A embreagem de transmissão manual patina e se superaquece, ativando a proteção com corte de potência. As embreagens desgastadas não transferem a potência do motor para as rodas corretamente. Patinam e geram calor excessivo por fricção. A ECU detecta a diferença entre a velocidade do motor e a velocidade de entrada da transmissão mediante sensores de RPM e corta a potência para prevenir danos ao disco da embreagem e ao volante do motor. Esta proteção evita a queima completa da embreagem, cristalização do disco com impossibilidade de trocar marchas e deformação do platô de pressão, onde o volante necessita de retífica. Os sintomas são: a embreagem patina, as rotações do motor sobem, mas a velocidade do veículo não aumenta proporcionalmente, especialmente em subidas ou acelerações fortes. Cheiro de queimado característico da embreagem, pedal da embreagem com tato esponjoso e ponto de engate alto, e perda de potência em acelerações. As causas são disco da embreagem desgastado, com material de fricção gasto e superfície lisa que patina, platô de pressão com molas fracas que não aplica pressão suficiente, óleo de motor que contaminou o disco da embreagem por vazamento do retentor do virabrequim, volante do motor com superfície irregular e desgaste desigual, e condução agressiva com partidas bruscas ou embreagem semi-pressionada que gera desgaste prematuro. Para verificação, faça um teste em estrada em uma subida acentuada. Em marcha alta, terceira ou quarta, acelere a fundo. Se o motor subir de giro, mas o veículo não acelerar correspondentemente, a embreagem patina. A inspeção. O acesso à embreagem requer desmontar a transmissão com mão de obra intensiva. Verifique a espessura do disco da embreagem, estado do platô de pressão, rolamento de desengate e volante do motor. A solução: substituição do kit de embreagem completo, disco, platô e rolamento, custa entre 600 e 1.200 euros em peças. A mão de obra custa entre 400 e 800 euros. O total, entre 1.000 e 2.000 euros dependendo do veículo, se é tração dianteira ou traseira, e a complexidade de acesso. A retífica do volante do motor, se a superfície estiver irregular, custa entre 100 e 200 euros adicionais. Razão 2. Sistema de tração e controle de estabilidade. ISP intervém. O sistema de tração e controle de estabilidade. ISP intervém cortando a potência para a proteção de estabilidade. Os sistemas eletrônicos de estabilidade, ISP e TCS, monitoram constantemente a velocidade das rodas, ângulo de direção e aceleração lateral. Detectam perda de tração ou derrapagem. A ECU reduz a potência do motor e aplica freios em rodas individuais para recuperar o controle do veículo. Esta proteção previne perda de controle, acidentes, saídas de pista e capotamentos, especialmente em condições adversas como chuva, neve ou gelo.
Os sintomas são perda de potência acelerando em curva ou em estrada molhada, luz do ESP piscando no painel, o motor corta a potência momentaneamente enquanto as rodas patinam, som de aplicação de freios como o ABS com pulsação no pedal de freio, e o veículo se estabiliza automaticamente. As causas são aceleração excessiva em curva onde as rodas motrizes perdem tração e patinam, estrada molhada, escorregadia, gelo ou neve com tração reduzida, pneus desgastados com banda de rodagem insuficiente e aderência à superfície pobre, pressão de pneus incorreta, baixa ou alta, que afeta o contato com a estrada, e sensor de velocidade de roda defeituoso que envia sinal incorreto e o ESP ativa desnecessariamente. Para verificação, a luz do ESP no painel pisca ativamente durante o funcionamento normal. Se permanecer acesa fixa, há um sensor de roda defeituoso ou código de falha na memória da ECU. Pneus. Inspeção visual da banda de rodagem. A profundidade mínima legal é 1,6 mm. O recomendável para segurança são 3 mm. Pressão de pneus segundo a especificação do fabricante na porta do condutor ou manual. A desativação do ESP com botão está disponível em alguns veículos para situações específicas. Atolado em neve ou areia onde você precisa permitir que as rodas patinem para sair. Uso responsável. Em estrada normal, o ESP deve permanecer ativo por segurança. A solução é condução adaptada às condições da estrada, velocidade moderada em curvas, aceleração suave e progressiva, especialmente no molhado. Substituição de pneus desgastados, €200 por pneu de qualidade. Sensores de velocidade de roda, entre €100 e €200 cada um. Limpeza de sensores, ABS, se a sujeira ou oxidação acumulada restaura a função. Razão 1. ECU detecta falha crítica e entra em modo de segurança Limp Mode. E chegamos à razão número 1. A ECU detecta uma falha crítica do sistema e entra em modo de segurança Limp Mode, com proteção máxima. O modo de segurança, ou Limp Mode, é a última proteção da ECU quando detecta uma falha grave que pode causar dano catastrófico ao motor, transmissão ou componentes vitais. A ECU limita severamente a potência. Tipicamente, as rotações máximas são 2.000 a 3.000 rotações por minuto. Velocidade máxima de 50 km por hora. Permite dirigir até a oficina com segurança sem destruir o motor. Esta proteção evita dano irreparável ao motor, transmissão e componentes caros. Permite o diagnóstico e a reparação antes do dano total. Os sintomas são perda de potência severa e drástica, o motor não supera as 2.000 rotações, o acelerador praticamente não responde, luz de check engine permanente com múltiplos códigos de falha armazenados, transmissão bloqueada em marcha única, tipicamente segunda ou terceira, e o veículo mal se move à velocidade mínima. As causas são múltiplas e simultâneas, sensores críticos falhando como o MAF, TPS e CT, sensor de posição do virabrequim ou eixo de comando. Problemas de transmissão graves, o TCM, módulo de controle de transmissão com falha de comunicação. Pressão de óleo do motor extremamente baixa por sensor ou bomba falhando. Turbocompressor com falha completa ou válvula wastegate travada. Sensor de oxigênio ou catalisador com falhas graves de emissões. Sistema elétrico com voltagem de bateria ou alternador instável, baixo ou alto. Para verificação, use um scanner para ler todos os códigos de falha armazenados no sistema. Motor, transmissão, ABS e ESP. Múltiplos códigos simultâneos indicam modo de segurança. Os dados congelados do momento da falha fornecem informações sobre as condições quando a ECU ativou a proteção.